Ana Bock, professora na equipe de ética profissional, e estou aqui para responder esse desafio de contar para vocês em pouco tempo um pouco da história da psicologia como profissão. O percurso que eu quero fazer com vocês é que, primeiro, que a psicologia nem sempre existiu, para poder afirmar que a psicologia tem história. Segundo, quais os interesses sociais que a psicologia tem respondido, a quais interesses. Terceiro, é a regulamentação dela em 1962 no Brasil, pela Lei 4.119, quais eram as condições históricas, né, que nos permitem compreender essa regulamentação. Qual o projeto hegemônico da psicologia no Brasil a partir dos anos 60, né, nos anos 60 em diante, e o surgimento de outra alternativa para a psicologia, o projeto do compromisso social. Então, a psicologia nem sempre existiu. A gente gosta tanto dela que a gente raramente para pensar que nem sempre ela existiu. E não nos perguntamos, nossa, por que será que ela nem sempre existiu? Né? Então, a hipótese que eu levanto aqui, que, claro, com a colaboração de outros autores, né, como Luiz Cláudio Figueiredo, é de que ela nem sempre existiu porque foi preciso que surgisse o sentimento de eu, do eu, né, essa existência de um eu, para que ela pudesse existir. E o capitalismo, a Revolução Burguesa, tem um papel importante nessa história. Então, com a Revolução Burguesa, há uma quebra necessária, né, para que eles pudessem, os burgueses que tinham um poder econômico, pudessem passar a ter também um poder político. Eles fazem uma revolução. E nisso eles quebram uma estabilidade existente no mundo, uma hierarquização existente no mundo muito fixa, muito paralisada. Fazem questionamentos sobre os saberes religiosos, contrapondo a esses saberes, dizendo que esses saberes era uma questão de fé, que esses saberes, o senso comum era misturado com afetos, com opiniões pessoais, né? E eles então vão produzir algo que era objetivo. Veja, agora eu estou te falando que alguma coisa é porque eu tenho objetividade ao produzir essa ideia. E isso é o que dá origem à ciência moderna, né, com toda a sua objetividade, neutralidade. Um novo pensamento que se impõe, né? A ciência se impõe no meio social com novas ideias, e é ela que vai ser responsável pela quebra de muitas certezas. Né? Há necessidade de libertar os humanos da terra, né? Para que se tornassem força de trabalho livre. Era uma necessidade do capitalismo e os servos estavam colados na terra. Quando você vendia a terra, você vendia os servos juntos. E era preciso que isso então fosse efetivamente quebrado e as pessoas pudessem se sentir livres para vender a sua força de trabalho para quem lhes interessasse. Com isso se tornavam pessoas, trabalhadores assalariados e poderiam consumir produtos, as mercadorias. Né? E o surgimento histórico dessa noção de privacidade. Né? É interessante, né, que a gente tem castelos ainda medievais na Europa que mostram, não só, a gente tem também algumas construções no Brasil, em Ouro Preto, que mostram que a privacidade não existia. Os banheiros não eram banheiros fechados com porta, isolados, não, né? A Casa dos Contos em Minas Gerais é assim, você entra e dá de cara lá com o lugar onde as pessoas faziam suas necessidades. Então essa ideia de privacidade, ela é uma ideia que vai surgindo historicamente, vai surgindo em função dessa ideia de apropriar-se de si, de ser livre, de ser dono da força de trabalho, né, para vender para quem eu quiser. Então, todas essas ideias burguesas vão permitindo, e claro, ao mesmo tempo, são essas ideias, são esses sentimentos que vão permitindo as ideias burguesas, né, vai se constituindo ali uma noção de eu. Né? Mas aí acontece que as pessoas também dizem, quem sou eu então? Agora que eu me sinto como eu sou quem? Né? Então há uma crise desse eu. Luiz Cláudio Figueiredo acentua muito isso. Há uma crise no sentimento de eu, porque para me definir como quem eu sou, eu preciso fazer escolhas, e isto traz perturbações, sofrimentos para os humanos. Então se busca um conhecimento que pudesse dar conta desse sofrimento, que pudesse ajudar nesse sentido. Né? E é assim que vai surgindo uma noção de eu. Quer dizer, toda a organização psicológica vai se concentrando em torno de uma ideia de eu. Eu tenho nome, eu tenho sobrenome, eu pertenço a, eu moro aqui, eu sou psicóloga, eu sou professora, eu faço psicologia na PUC. Aquilo vai se concentrando em torno de uma noção de eu. E isso é importante para que surja
a necessidade de um conhecimento, né, como o da psicologia. Portanto, a gente está aí concluindo que a psicologia ela tem história, ela nem sempre existiu, ela poderá até um dia deixar de existir, né? E ela está diretamente relacionada à história social. Ela responde a interesses da sociedade onde ela se constitui. Muito bem. Um dos interesses importantes a gente destacar, que é, além desse de acolher o sofrimento, é que toda essa libertação do humano, essa possibilidade de mudar de lugar na sociedade, de fazer escolhas, de ser quem eu quero ser, né? Tudo isso pôs as pessoas em muitos lugares. Elas perderam o seu lugar fixo. Elas passavam a ser mais um membro da sociedade, um sócio na sociedade, né? E o próprio capitalismo que traz uma desigualdade muito grande, né? Responsável pela produção de uma desigualdade que faz parte, tem alguns que produzem e alguns que se apropriam da produção, portanto há uma desigualdade que é estrutural do capitalismo. Isso vai, essa contradição vivida vai exigir ou vai pedir conhecimentos que me afirmem quem são os sujeitos válidos, quem são os melhores sujeitos, né? Quem são os que podem ir para a festa. Então, esse conhecimento da psicologia, ele nasce para tratar dessa subjetividade, desse eu, mas ele vem também marcado por uma distinção, uma discriminação, uma categorização, uma hierarquização que afirma quem são os sujeitos válidos e quem não é sujeito válido. Muito bem. No Brasil, 1962, nós vamos ter, então, a Lei 4.119, que regulamentou e diz: ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata essa lei, observada as exigências legais específicas a exercer a profissão de psicólogo. Constitui função privativa dos psicólogos, desculpem, o diagnóstico psicológico, a orientação e a seleção profissional, a orientação psicopedagógica e a solução de problemas de ajustamento. Veja que interessante, naquela linha da gente separar os sujeitos válidos, né? As nossas tarefas, as tarefas esperadas, estão postas aí na lei, que é selecionar, diagnosticar, orientar, né? A gente está ali trabalhando nessa distinção. E vamos trabalhar assim, vocês vão ver que é dessa forma que a gente se instala no Brasil. Quais foram as condições históricas que permitiram compreender a regulamentação? Nós éramos pouquíssimos profissionais, trabalhando com uma psicologia pouco diversificada. O que será que explica a gente ter recebido a certidão de nascimento, a Lei 4.119, mesmo antes do bebê nascer? A gente não tinha uma profissão com todas as características que a sociologia aponta, né? E, no entanto, nós recebemos de presente a Lei 4.119. Algumas hipóteses. O projeto de modernização do Brasil talvez seja a hipótese mais forte. Além, a outra eu diria que é a nossa intimidade com a elite. Aqueles que frequentavam a universidade para ser psicólogos, tinham uma intimidade com a elite, porque a universidade era frequentada pela elite, né? Então havia essa intimidade, essa facilidade de negociar, de pedir, de reivindicar uma lei que nos regulamentasse. Mas eu acho que principalmente o projeto de modernização do Brasil. Havia um interesse entre a elite brasileira de ver o Brasil, se transformar de um país agrário em um país urbano, industrializado, né? E era, para isso, a elite buscou a colaboração de todos os saberes que respondessem de uma forma moderna, técnica, né? Com alguma tecnologia, a necessidades existentes naquele momento. E a psicologia se apresenta, então, com os testes psicológicos, né, que tinham sido altamente desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, em especial por interesses da guerra, né, se apresenta com os testes para ajudar a selecionar. Se falava naquele período, o homem certo no lugar certo. Né? Por quê? Porque a gente tinha uma mão de obra despreparada e era preciso selecionar aqueles que fossem trabalhar na indústria com melhor qualidade, produzindo maior lucro. Né? Então, era um interesse
da elite, era uma necessidade da elite que a gente tivesse uma profissão, um conjunto de profissionais que pudessem fazer essa seleção de pessoal e logo em seguida o treinamento de pessoal. Trabalhávamos também na escola fazendo isso, porque havia da pedagogia a ideia de que se as salas de aula, as classes, fossem mais homogêneas, nós teríamos um conjunto, uma aprendizagem mais favorável, mais rápida, né? Então, nós fazíamos, como psicólogas e psicólogos, uma seleção, um diagnóstico daquele conjunto de crianças e estabelecíamos, principalmente de inteligência, né? Estabelecíamos quais eram as classes ideais, né? Montávamos as classes para a escola. Então, veja, trabalhávamos nas indústrias, dizendo quem era a pessoa certa para o lugar certo, e trabalhávamos nas escolas criando classes mais homogêneas, né? Isso permitiu que a psicologia tivesse um reconhecimento naquele momento como colaboradora da elite, né? E isso, a elite que tinha o poder político na mão, nos leva, então, nos dá de presente nos anos 60 essa psicologia regulamentada como profissão no Brasil, né? Ela passou então para poder inventar a psicologia que era necessária. Ela estava regulamentada, mas ela precisava inventar a profissão. Ela se viu com a necessidade de importar conhecimentos. Importava professores, importava gente, né? E importava produções, saberes, que nós vamos usar como referência para podermos trabalhar, né? Então, ficou colada aos interesses, às possibilidades que a Europa e os Estados Unidos produziam para a gente ter material para trabalhar, né? Então, havia uma psicologia colonizada, né? Porque ela colonizada no sentido de que tudo aquilo que era produzido em outros países com gentes daqueles países era importado sem muita adaptação. Às vezes, claro, se fazia por necessidade absoluta, mas raramente, por exemplo, se considerou que nós éramos uma população que tinha uma quantidade de escravos, né, libertos há pouco tempo, que nós tínhamos uma mistura, que nós tínhamos uma cultura que carregada de tradição indígena, negra, portuguesa, que nós éramos uma população desigual, com uma desigualdade profunda, que como país colonizado, nós tínhamos uma desigualdade maior do que aquela que o capitalismo foi capaz de produzir nos países do primeiro mundo, né? Porque nós éramos o quintal, nós estávamos ali para produzir aquela riqueza que era necessária para os países do primeiro mundo. Então a desigualdade no Brasil, fora a escravidão, né, sem dúvida alguma decorrente dela, o Brasil se estrutura com essa história de desigualdade, de escravidão, de colonização, e isso fazia a gente ter uma cultura de mistura de populações, de culturas, né? A gente tinha uma população completamente diferente do que a Suíça, do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra, do que a França, né? Nós tínhamos uma população bastante distinta dessas origens. Portanto, não servia completamente. E nós achávamos que servia, tanto que não estudávamos desigualdade social, não estudávamos racismo, né? Nós vamos ter uma psicologia marcada pela negação desses problemas sociais. A gente, por exemplo, tínhamos até pouco tempo atrás, diria uns 20 anos atrás, nós tínhamos caixas lúdicas para trabalho nas clínicas psicológicas, para os alunos aprenderem, né? Que não tinha bonequinhos negros, só tinha bonequinhos brancos. Então, quando você ia atender uma criança, se ela era negra, você era obrigado a trabalhar com os bonequinhos brancos. A própria risca do cabelo, né? Que é valorizada nos testes de figura humana com crianças, tinha um valor que não poderia existir, porque nós tínhamos uma população negra que não tem risca no cabelo, né? E assim fomos, né? Nós fomos produzindo e usando uma psicologia que desconhecia a desigualdade social, que desconhecia as necessidades. Nós aplicávamos, por exemplo, conhecimentos de Piaget, importantes para entender o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das crianças, aplicávamos aquilo dizendo, é preciso que as crianças sejam estimuladas. Ora, mas as crianças às vezes estavam sozinhas nas suas residências porque a mãe e o pai precisavam produzir sobrevivência, né? Eram crianças, eu quando fiz estágio na favela, conheci crianças que eram amarradas
ao pé da mesa, tinha uma mesa pesada na sala, no espaço do barraco, e as crianças eram amarradas ao pé da mesa para que elas não engatinhassem enquanto o pai e a mãe estavam trabalhando e saíssem por debaixo das tábuas do barraco e morressem afogadas num riacho que passava atrás. No caso da minha experiência, a história era assim, né? Então, nós tínhamos um distanciamento da realidade e da cultura brasileira. Claro que nós temos produções desde o começo, como Manuel Bonfim, Ulisses Pernambucano, Helena Antipoff, Aniela Ginsberg, Virgínia Bicudo, Anita Cabral, entre outros e outras, né, que tinham uma preocupação com essas questões. Posteriormente, nós vamos encontrar a Neuza Santos, Souza Santos, a Silvia Lene, a Ecleia Bose, o Dante Moreira Leite, a Silvia Lezer de Mello, né? A Maria Aparecida Bento, Isildinha Nogueira, todas as pessoas que depois são herdeiras desse pensamento crítico, né? Que existia, mas não era hegemônico, né? O hegemônico, efetivamente, era a psicologia importada da Europa e dos Estados Unidos. Muito bem. Essa é a nossa história até começo dos anos 70. Mas, nos anos 70, nós vamos ver surgir uma outra alternativa para a psicologia, que é o projeto do compromisso social da psicologia. Como é que isso foi possível, né? Também temos que ter condições históricas que expliquem, que permitam a compreensão, né, desse surgimento. Um dos fatores também, hipóteses históricas, é a ditadura militar e a construção subterrânea de uma oposição, né? Havia ali um conjunto de coisas acontecendo no subterrâneo da ditadura militar, da sociedade brasileira, na época da ditadura, que foram importantes como um certo acúmulo de insatisfação que depois aquilo vai explodir como interesse em outros pensamentos, outras ideias, em várias áreas, ou em todas as áreas, né? Não só na psicologia. A ditadura militar, ela fez um acordo com a camada média, porque quando ela abriu as portas do Brasil para o capital internacional, estrangeiro, a camada média começou a ver seus negócios falirem, os grandes monopólios, e aí a vendinha, a lojinha começaram a falir. E a camada média começa a retirar seu apoio à ditadura militar. E ela então oferece, como alternativa para poder manter o apoio da camada média, ela oferece vagas nas universidades. Ela amplia as vagas, autorizando universidades particulares, ampliando vagas, algumas poucas vagas, mas ampliando nas universidades públicas, abrindo universidades públicas, né? E isso vai permitir com que a camada média entre na universidade e se torne médico, advogado, psicólogo, engenheiro, né? E isso satisfaz a camada média que continua, então, apoiando a ditadura militar. E a presença da camada média, dos filhos da camada média nas universidades, mexe naquela universidade, né? Nas universidades, né? Há um crescimento, por exemplo, do movimento estudantil. O movimento estudantil, nos anos 70, vai para as ruas, vai se manifestar no final dos anos 70. Né? Mesmo no começo dos anos 70, vai haver uma reorganização do movimento estudantil dentro das universidades. A PUC é um exemplo disso. Né? A presença de professores críticos nas universidades. Por quê? Porque os professores marxistas, críticos, estavam militando junto ao movimento operário. Quando a ditadura aperta o cerco, e nós vamos viver os anos de chumbo no início dos anos 70 com o Garrastazu Médici, esses intelectuais recuam para o trabalho onde eles já tinham possibilidade ou já trabalhavam, que é a universidade. E aí eles vão fazer ali, vão ampliar o caldo crítico, vão ajudar no caldo crítico. É interessante, a gente encapava o livro marxista, né, o Capital, que fosse, a gente encapava com um papel de embrulho para poder andar no ônibus, né? Porque não podia haver a identificação de que a gente estava usando ou lendo aquele livro. Então, vai haver aí esse crescimento. Aqueles que já eram professores críticos, que procuravam fazer uma ciência crítica, que duvidavam, questionavam, como a Silvia Lene, vou dar o exemplo da Silvia Lene porque é dentro da PUC de São Paulo, né? Vão começar a produzir
um novo conhecimento. Tanto que em 84, se eu não estou errada, a Silvia Lane vai publicar o que eu considero um manifesto dessa psicologia crítica, que é uma nova concepção de homem para a psicologia. Então veja, vai havendo ali, e aí muita gente fazia produção. Estou dando um exemplo ali de uma produção que se torna, que vai acumulando, né, uma crítica, uma vontade de ser diferente. Tanto que os nossos encontros de estudantes da psicologia, a gente se perguntava: que psicólogo eu quero ser? A quem eu quero servir com a psicologia? Essas eram as questões de uma semana de psicologia, por exemplo, né? O movimento social dos trabalhadores e da sociedade em geral, né, das mulheres, com o movimento de creches, dos operários, tudo isso, lógico que vai ajudando, fomentando, incrementando, né, e associado a um crescimento da insatisfação e da mobilização, nós vamos ter um novo contexto onde pôde surgir uma nova psicologia, que é a psicologia do compromisso social. Durante muito tempo a gente duvidou que essa psicologia pudesse ser, a gente gostava muito dela, mas que ela pudesse ser um projeto profissional. Hoje, com o estudo da Luane Santos, né, feito aí na PUC, sob a minha orientação, e aí no programa de educação, psicologia da educação, né, ela fez um estudo sobre o projeto do compromisso social. Buscou muitas fontes para dizer que ele existia efetivamente como projeto, né, que ele passa um período como uma condição de projeto, né? Assim, uma condição, haviam condições sociais que permitiam um novo projeto, essas que eu descrevi. Depois começa a haver uma sensibilidade, uma sensibilização dos profissionais para aderir àquelas ideias, que ela chama de difusão do projeto. E por fim, né, a consolidação do projeto, que é fim dos anos 90 e 2000 em diante. E ela vai estudar. Bom, se existe um projeto do compromisso social, ele tem que ter campos de expressão, ele tem que se expressar de alguma forma. Ela estuda muitos documentos, muitas publicações, muita coisa, anais de congresso, né, para concluir naquele momento, 2017, que existiam 9 campos de expressão. O primeiro é a inserção e qualificação do trabalho das psicólogas nas políticas públicas. Então, sempre que se falava em compromisso social da psicologia, se falava em política pública. A condição autônoma e a produção do trabalho coletivo interdisciplinar. Havia sempre uma forte defesa do trabalho interdisciplinar. A defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos, né, diretamente ligada à noção de política pública. Havia um enfrentamento das temáticas ligadas à dominação em suas diversas expressões. Havia uma ampliação e um fortalecimento das relações nas instituições e das relações sociais democráticas, há uma ênfase nas relações democráticas, um combate ao colonialismo cultural, ao pensamento colonizado, então essa revolução epistemológica de repensar o sujeito, de repensar formas de produzir ciência, né? A defesa e a organização da psicologia latino-americana, porque, veja, criticando o pensamento colonizado, nós vamos buscar parceiros, né? Onde será que tem parceiros para a gente se fortalecer e produzir? Naqueles países que tinham uma história semelhante à nossa. E vamos encontrar esses parceiros no continente onde vivemos, na América Latina, né? A reinvenção dos saberes e das práticas. Havia gente que saía do curso de psicologia, ia trabalhar em algum lugar, às vezes nem recebia dinheiro, porque depois as ONGs começam a ter possibilidade de remuneração, mas que nem recebiam dinheiro porque estavam inaugurando uma prática. É muito interessante porque essas pessoas vão, depois de um certo tempo, se pensar como fora da psicologia. Porque como a universidade e os conselhos de psicologia não reconheciam aquilo como uma prática em psicologia, eles vão se sentir também como fora disso. E é no ano 2000 que a Mostra de Práticas em Psicologia põe essa gente para dentro. Convida essa gente, o Conselho Federal faz um enorme evento de mostra de práticas
em psicologia, psicologia e compromisso social, e traz essa gente convidada para apresentar seus trabalhos com indígenas, com mulheres rendeiras, com negros, com meninos que viviam na rua, com psicoterapia feita na rua. O que vocês quiserem imaginar, havia nos presídios, a família dos presidiários, havia de tudo, né? A mostra contou com quase 2.000 trabalhos de psicólogas no Brasil inteiro que trabalhavam das mais diferentes formas que até então não se denominavam, não se sentiam no campo da psicologia. E é com a mostra que a gente arromba essa fronteira colocada pela academia e pelas entidades e diz assim, olha gente, isso tudo é psicologia, olha o tamanho que a psicologia tem no Brasil, né? E por fim, o último campo da Luane é a centralidade do exercício crítico, né? Então, é a partir daí que muita coisa vai se organizar, vai se consolidar, né? Como, por exemplo, os conselhos criarem uma comissão permanente de direitos humanos. Hoje, 2022, todos os conselhos de psicologia têm uma comissão permanente, é obrigatória, uma comissão de direitos humanos. E que tem feito trabalhos muito importantes, tem colado a psicologia. Hoje, quando se fala no Brasil em direitos humanos, se pensa no direito, na área do direito e na área da psicologia. Outro foi o CREPOP, né? O Centro de Referências em Psicologia e Políticas Públicas, que passou a produzir ou a coordenar, centralizar, organizar e produzir orientações para a atuação da psicologia nas políticas públicas, né? Ele é um órgão do Conselho de Psicologia, dos Conselhos de Psicologia, e ele faz essas publicações ajudando estudantes e profissionais a desenvolverem a sua prática nesses campos mais novos, né? A psicologia deu um exemplo no Brasil inteiro de formas democráticas de organização. Nós somos considerados a profissão que tem a organização mais democrática no campo dos conselhos, né, no campo das entidades. Nós temos um FEMPB, que é um Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que reúne 20 e tantas entidades para pensar, para defender, para pensar a psicologia no Brasil, né? Aí nós temos o Congresso Ciência e Profissão, que aliás vai acontecer em novembro desse ano de 2022. O Congresso Ciência e Profissão reúne todas as entidades da psicologia, que propõem mesa. As mesas são dialogantes, né, entre a ciência psicológica e a prática psicológica. É um congresso que reúne 10.000, 12.000 profissionais em São Paulo, né? Então, é também o resultado, né, de tudo isso que vem fortalecer o projeto do compromisso social. A ULAPS, a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, a Biblioteca Virtual de Psicologia, que tirou tanto a biblioteca virtual quanto os congressos Norte e Nordeste, possibilitaram tirar do eixo São Paulo-Rio, né, o único espaço de produção e circulação da psicologia. Aqui era onde a psicologia era valorizada, era quando ela era produzida nesse espaço. Isso tirou o Norte e Nordeste, botou lá no Norte e no Nordeste um dos maiores congressos que a psicologia faz, né? E a BVS Psi, possibilitou a organização de toda a produção da psicologia, não só estrangeira, mas toda a produção da psicologia brasileira, que ficava, então assim, uma pessoa lá do Pará não tinha acesso, não tinha, sabe, tem o livro, mas como que eu vou arranjar esse livro? Isso agora está tudo na biblioteca virtual de psicologia, circulando pelo Brasil todo, possibilitando uma qualificação grande dos profissionais de uma maneira geral, né? Então, esses são os elementos, né, que eu percorri aí com vocês para dizer que a psicologia tem história, para dizer que ela responde a interesses da sociedade, em especial e inicialmente a interesses de classificação, discriminação, né, e com a
a tarefa de dizer quem são os sujeitos válidos. Ela é regulamentada no Brasil, aparentemente sem condição alguma dessa regulamentação, mas ela é regulamentada porque ela servia ao interesse da elite com seu projeto de modernização, né? E então havia condições históricas que permitem essa regulamentação, como vai haver condições históricas posteriormente que permitem a construção de um projeto diferente, de um projeto alternativo na psicologia, que é o projeto do compromisso social. Né? Então, a ética que a gente estuda na nossa disciplina, né, inclui todo esse debate. Né? Que psicologia é essa que eu escolhi? Que psicologia é essa que eu tenho nas minhas mãos? Que psicóloga eu quero ser? Né? Valeu, gente. Bom proveito.